vídeo aqui é dedicado a você que está estudando para concurso, para vestibular. E, em primeiro lugar, já cansou de colecionar fracassos? Já cansou de passar dias, semanas, meses e até anos só vendo o tempo escorrendo e você não está conquistando o resultado que você quer? Em segundo lugar, para você que já percebeu que estudar para o concurso, para o vestibular, não é só uma questão de ficar sentado assistindo aulinha e copiando coisa no caderno. Em terceiro lugar, para você que, ao já ter percebido que o tempo está passando e que não basta só ficar copiando coisinha no caderno, quer descobrir o jeito correto, o jeito mais adequado para estudar e vencer, né? Para aprender e para começar a gostar de estudar, principalmente. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Matheus Teixeira, eu sou especialista em treinar aprovados. Treinar quem quer ser aprovado, quem quer de fato passar mais rápido no concurso, no vestibular. E esse canal aqui é todo dedicado a isso. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva e conheça a Forja do Estudante Aprovado, que é o nome do canal aqui também, mas é um treinamento de 10 semanas que eu ofereço por um preço baixo para aqueles que querem começar a entender como é que o estudo funciona de verdade e como querem de fato conquistar a aprovação. Então dá uma olhadinha na Forja do Estudante Aprovado, venha participar, você será muitíssimo bem-vindo, beleza? Agora vamos, entrar aqui no estudo de fato. Por que a maior parte do seu estudo é ineficaz? Você já deve ter se perguntado isso. Por que você não gosta de estudar, em primeiro lugar? Você não gosta de estudar porque você não é bom nisso. A gente tende a gostar das coisas nas quais a gente é bom. Se você me perguntar assim, Matheus, você gosta de futebol? Eu vou te dizer, não. Ah, por que você não gosta de futebol, Matheus? Simples, eu sou muito ruim, sou um perna de pau. Matheus, você gosta de golfe? Não, nunca joguei golfe na minha vida. Como é que eu vou gostar desse negócio? Tem coisas que a gente é indiferente, né? Assim, porque a gente nunca gostou, a gente nunca fez, não tem nem noção de como é que faz. Tem coisas que a gente não gosta porque a gente é ruim. A gente olha assim e vê, isso aqui não me dá prazer fazer. Por quê? Porque eu sou ruim, né? Eu sempre vou jogar mal, então eu não gosto muito, né? Se me chamarem pra jogar, eu até jogo, mas eu sou muito ruim. Eu não tenho prazer em fazer aquilo. A gente gosta de fazer as coisas que dão prazer, né? E as coisas que não dão prazer, a gente tende a não gostar. Pois bem, mas quando você começa a estudar para concurso, você descobre um negócio bem diferente, né? Que é o seguinte: isso que eu acabei de dizer é verdadeiro para os bichos, é verdadeiro para a vida biológica. O cachorro, ele gosta de ração e ele não gosta de vacina. A vaquinha, ela gosta de comer e ela não gosta de ter que, por exemplo, passar por vários e vários exames anuais e mensais que uma vaca tem que passar para garantir a saúde dela e tomar vacina, isso, aquilo, e assim vai. O animal foge da dor e busca o prazer. É isso que um animal faz. Só que eis o grande problema: você não é um animal, tá? E a prova de que você não é um animal é o fato de você estar estudando para o concurso. Eu sei que tem muita gente que parece, assim, mas parece muito mesmo, parece tanto bicho que às vezes você fica se perguntando, mas será que é gente mesmo? Mas não é bicho, é gente. Por mais reduzido de sua dignidade que um ser humano esteja, continua sendo gente. Você não é bicho. Só que a escola não te treina para ser gente. A escola te treina numa domesticação. A escola te treina para ser bicho. Essa é a verdade. E diante desse cenário, né, de um treinamento bichificado, um treinamento animalizado, uma coisa que te joga para baixo mesmo, você sempre tem duas opções: se conformar, se acomodar em ser alguém reduzido de sua potencialidade humana, ou se elevar diante disso e falar, olha, eu, por ser humano, eu tenho a capacidade de aprender a gostar de coisas que não são tão prazerosas por conta própria. Então, quando a gente fala de aprender a gostar de estudar, o primeiro passo que eu gostaria de trabalhar é a noção de que gostar de estudar não vai ser uma coisa tão natural quanto gostar de comer torta de limão. Não vai ser uma coisa tão natural quanto gostar de comer um chocolate. Gostar de estudar vai exigir de você a mesma coisa que exige, por exemplo, a academia. Por que alguém gosta de ir à academia? O que tem na academia? Tem prazer? Até tem um certo prazer, né? Quando você faz um treinamento físico. Tem um certo prazer de liberação de hormônios do prazer, né? Você vai liberar ali uma certa endorfina. Mas a grande questão não é o prazerzinho que você vai tirar daquilo ali. No estudo você também tem um certo prazer.
Quando você termina de cumprir as suas metas, suas tarefas, você olha para trás e fala assim, caraca, fiz o dia valer a pena. Tem um prazer nisso. Tem um prazer nisso. Mas você não está indo atrás do prazer. Você tem que estar indo atrás de algo maior. Então por que você estuda? Você estuda porque você tem um propósito. E quando a gente fala de propósito, aí entra o grande jogo, a verdadeira brincadeira mesmo, né? É o que a maioria das pessoas não sabe. Quando eu estudava para a SpaceX em 2018, eu fazia um curso preparatório presencial lá em Madureira, no Rio de Janeiro. E uma vez no corredor desse curso, eu estava conversando com um amigo meu, que fazia lá também. Até um forte abraço aí pro Rian, né? Se ele chegar a assistir esse vídeo, um forte abraço aí para você, Rian. Que ele deve lembrar dessa conversa, que ele estava me perguntando, né, exatamente isso, como gostar de estudar, etc, porque ele tinha vontade de ser aprovado, né, mas muitas vezes ele se via desmotivado, se via meio desanimado, etc. E eu falei para ele, cara, eu não estudo para ser aprovado, eu estudo para dominar as matérias e para dominar a mim mesmo, eu estudo para ganhar disciplina, eu estudo para aprender a estudar, eu estudo para aprender as matérias, para que eu seja capaz de passar em qualquer prova que eu fizer. Seja a prova da SpaceX, que eu estou estudando agora, seja alguma outra prova. Porque se eu estudar nesse nível e com esse foco, se eu estudar para ser capaz de ser aprovado no que eu quiser, então talvez eu até passe na SpaceX. E se eu não passar na SpaceX, mesmo que eu não passe, porque pode acontecer, a reprovação sempre é uma possibilidade, sempre é um fato. Mesmo que eu não passe na SpaceX, eu vou reprovar de cabeça erguida e eu vou ser capaz de no ano que vem passar no que eu quiser. Essa era a minha mentalidade. Eu já vou te explicar como chegar nessa visão, como chegar nesse objetivo, como chegar nesse propósito verdadeiro. E não só eu passei na SpaceX em 2018, como em 2019 eu passei em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro do Rio de Janeiro, passei também na IFOM, passei na IAR, passei em provas internacionais que eu fiz para tirar certificado de inglês e assim vai. E hoje, estou gravando no dia 11 de janeiro de 2024. Fiz a prova do Enem no ano passado, visando o vestibular de medicina, porque eu não pude seguir carreira militar por algumas questões de saúde. Ainda não sei o resultado, você vai ficar sabendo assim que sair esse resultado, mas tudo indica que consegui uma aprovação em medicina no Enem. E por que isso funciona? Por que isso funciona muito melhor, inclusive, do que aquela pressa de aprovação que muita gente tem? Funciona por um motivo muito simples. Eu usei a minha natureza humana a meu favor. Eu usei uma potência da minha alma ao meu favor, que é a fome de sentido que o ser humano tem. Tem um grande psiquiatra do século XX, o Dr. Viktor Frankl, que ele era judeu e passou pela Segunda Guerra Mundial como prisioneiro no campo de concentração. E isso, eu recomendo muito a leitura dos livros do Dr. Viktor Frankl, principalmente o Homem em Busca de um Sentido. Leia esse livro. Se você tiver hoje meio perdido, você perde muito tempo com pornografia, com redes sociais, com musiquinha inútil, com amizadezinha de bosta, e você tenta fazer uma coisa que preste na sua vida, mas você percebe que todas as tuas ações são meio ação de bicho, assim, né? Quando você olha pra trás, assim, vê que o tempo tá passando, mas a tua vida não tá mudando. Leia O Homem em Busca de um Sentido, que vai ser o primeiro passo pra você começar a melhorar. O Dr. Viktor Frankl, ele fala uma coisa interessante, né? Que o homem, ele tem essa fome de sentido, essa fome biográfica. Ou seja, você tem uma fome por construir a sua história. Essa é a fome de sentido. É a vontade de ver um propósito maior nas coisas. E no campo de concentração, você tinha dois tipos de pessoas. Aquelas que, diante daquela circunstância absurda, horrível, de estar vivendo sem nenhuma esperança, você entrava no campo de concentração, você tinha o quê? 90% de chance de morrer. A família toda do Viktor Frankl morreu. A família toda dele morreu. Então você entrava lá, você tinha 90% de chance de morrer. Você não sabia das pessoas que você amava, né? Então, assim, você não sabia se sua esposa estava viva, se seus pais estavam vivos, se seus filhos estavam vivos. Você não tinha notícia de ninguém, você não podia se comunicar com o mundo. Campo de concentração é o ápice da irracionalidade, da maldade. E naquele contexto ali existiam pessoas que apresentavam uma profunda humanidade. Pessoas que apresentavam uma profunda bondade, um profundo cuidado com os outros. E existia o extremo oposto, aqueles que se tornavam verdadeiros bichos, verdadeiros animais, que se vendiam por pouco, que se degradavam enquanto seres humanos. E hoje, graças ao bom Deus, não existem mais tantos campos de concentração espalhados por aí. Eu e você provavelmente nunca passaremos por uma tragédia desse tamanho, mas tem um outro problema, né, que é o seguinte: quantas pessoas você não olha
e não vê que estão reduzidas ao nível de bicho, a uma animalidade nas ações. No meu livro, A Arte da Aprovação, eu brinquei com um termo chamado de síndrome do burro sentado, né? Eu digo que muitos concurseiros passam por uma síndrome que é o seguinte: eles acham que para ser aprovado tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. Só que eles esquecem que se você botar um burro sentado numa cadeira de escola, ele continua a ser burro. Deixa de ser burro primeiro. Não é que você tem que ser inteligente, mas pelo menos você não tem que ser burro, você tem que ser gente. Você tem que deixar de ser um asno e você tem que começar a ser um ser humano capaz de aprender, um ser humano capaz de se dedicar a alguma coisa, de ter um sentido para suas ações. Os bichos não precisam de sentido para suas ações, o homem precisa. Então, o primeiro passo que eu gostaria que você começasse a olhar para aprender a gostar de estudar é o seguinte: por que você estuda? Por quê? Não é para quê. Ah, Matheus, eu estudo para ser médico, eu estudo para ser engenheiro, eu estudo para ser oficial do exército, eu estudo para ser oficial do bombeiro. Não. Isso aí é para quê? Tô perguntando por quê. Ah, porque eu quero ganhar dinheiro. Não, isso continua ainda no eixo da finalidade da coisa. Você está estudando para ganhar dinheiro, tá bom. Mas por quê? Para você encontrar esse porquê em alguma coisa, esse porquê da vida, na verdade, né? O Dr. Viktor Frankl, ele divide três coisas, né? Três dimensões essenciais para você encontrar esse porquê da vida. Que é, a primeira, amar alguém. A segunda, se dedicar a algum grande ideal, um ideal sublime. E a terceira é não ficar esperneando diante dos sacrifícios inevitáveis que a vida pede, da dor inevitável que a vida coloca. Agora olha para a sua vida de estudos e talvez você comece a entender muita coisa. Você se decidiu a estudar para um concurso, para um vestibular? Ótimo. Mas por quem você está fazendo isso? Muitas vezes você vai olhar e você vai perceber: eu faço nem mesmo por mim. Nem por mim. Se você não faz nem por você, por quem que você está fazendo exatamente? A maior força que move o ser humano é o amor. O pessoal hoje em dia tá meio besta, né, e quer ficar acreditando em teoriazinhas idiotas, assim, que fala que o que move o ser humano é o egoísmo, que o que move o ser humano é a luxúria. Para com isso, cara. O que move o ser humano é o amor. O que faz uma mãe acordar 3 horas da manhã para amamentar um filho? O que faz um pai trabalhar até altas horas para poder sustentar sua família? Você só tá vivo por causa disso, porque o que move o ser humano é amor. Se o que move o ser humano é o egoísmo, por que tua mãe, quando você estava gritando, não pegou e te asfixiou? Porque ela te amava, tá entendendo? A estrutura básica da realidade é o amor. Então, você primeiro de tudo precisa dedicar os seus estudos a alguém. A uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. E não venha com papinhos abstratos. Ah, eu estudo para a SpaceX porque eu quero servir ao Brasil. Quem é o Brasil? Onde é que o Brasil mora? Dedique isso a alguém. A sua mãe, ao seu pai, ao seu avô que sempre te apoiou, que sempre esteve com você, a sua namorada com quem você quer casar, trabalhando com concurseiros que foram aprovados em diversos concursos. Eu vejo um padrão muito claro. Os mais bem-sucedidos são aqueles que amam alguém de verdade e têm sonho de futuro, tem um projeto de futuro, que já entra na segunda clave, né, do ideal. Eu já vou falar dela. Mas eu vejo assim, por exemplo, citar 2 nomes aqui. O Gabriel Mota, que foi aprovado em primeiro lugar no concurso de oficial bombeiro aqui do Rio de Janeiro, 1 ano depois de mim. Ele foi meu aluno e ele era namorado, hoje noivo, né? Assim que terminar o curso de formação deve se casar. O Agnaldo Soares foi meu aluno, inclusive trabalhou comigo corrigindo redações, um cara excepcional, fora da curva. Passou em vários concursos antes do CFO-CBMERG, hoje está lá no CFO-CBMERG. Namorava e agora tá noivo. E assim vai. Eu vejo esse padrão. Em geral, pessoas que têm um relacionamento, pessoas que estão sonhando com alguma coisa no futuro, têm mais garra. Se você não tem nada pro que sonhar, então você não tem garra. Aí isso já acaba com outra palhaçada que o pessoal fica cultivando aqui na internet, que, se você é concurseiro, tem que acabar com o namoro. Não, se for um namoro com gente imbecil, com gente que pensa igual bicho, aí sim, concordo. Mas se for um namoro olhando para um casamento, olha, só vai te fortalecer. Eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso de bombeiro quando eu namorava com a Bia, que hoje é minha esposa. Então, primeiro, por quem? Por quem que você está fazendo isso? A quem que você dedica isso? Você precisa de um sonho concreto, de coisas para você fazer por pessoas reais.
melhorar a vida da sua mãezinha que tanto trabalha para te dar o sustento necessário para os seus estudos, melhorar a vida do seu pai e da sua mãe que moram num lugar carente. A história da maioria daqueles que precisam mudar de vida pelos estudos é uma história de quê? Em primeiro lugar, de privação. Você não vem de berço rico, você não nasceu no bairro mais rico, você não nasceu em Copacabana, você não nasceu no Leblon, muitas vezes você nasceu na Baixada Fluminense, né? Eu tô falando aqui lugares cariocas, né? Porque é o que eu conheço. Nasceu na Zona Norte, nasceu na Zona Oeste, você não nasceu na Zona Sul. Então por que não olhar e pensar, poxa, eu vou dedicar isso aqui aos meus pais que tanto fizeram por mim, que até hoje eu sou um peso para eles. Mas você vai começar a fazer uma outra coisa além disso. Você vai decidir, eu vou fazer isso por quem? Por essas pessoas. Mas eu quero amar essas pessoas. E o que é o amor? O amor não é um sentimento só. O amor também se manifesta sentimentalmente. Mas a dimensão principal do amor é agir. Amor é um negócio que eu faço. Como é que você sabe que sua mãe te ama? Porque ela sofreu por você. Amor é sacrifício. Então você vai começar a se sacrificar por essas pessoas que você diz que você ama. Não só nos estudos. Se você mora com seu pai e com sua mãe, para de ser um vagabundo. Para de ser uma preguiçosa que fica o dia inteiro. Você fica falando que está estudando, fica escondida no quarto, vendo TikTok, vendo Instagram, vendo videozinho, vendo fofoca da vida dos outros. Lava a louça, tira o lixo do banheiro, varre a casa. Você fica aí no teu quarto dizendo que está estudando, que não pode ajudar, mas fica vendo o quê? Fica vendo sacanagem na internet. Ajuda a tua mãe, cara. Ajuda teu pai. Lava o carro com teu pai. Lava a louça na cozinha. Vai lá, lava o banheiro. Faça todo dia. Dedique-se a fazer pelo menos uma coisa, um gesto concreto de amor por essas pessoas que você diz que você ama e que você está querendo dedicar. Mateus, o que isso tem a ver com estudo? Tudo. Tudo. Vou te mostrar como. O que o amor da tua mãe por você tem a ver com a louça que ela lava? Isso é muito fácil. Tudo. Ela lava para que você não tenha que lavar, não é? O que o amor do teu pai por você tem a ver com o trabalho dele? Tudo. Ele trabalha para que você não tenha que trabalhar. Então, se você quer transformar o teu estudo num negócio sério, que você se dedica de verdade, e você quer começar a gostar desse negócio, você tem que ter um motivo existencial para isso. Você tem que olhar para o estudo e falar assim, poxa, eu estou fazendo isso aqui por essas pessoas que eu amo. E isso não é a única coisa que eu faço. Ninguém que ama faz uma coisa só. O estudo é parte de um todo. Da louça que eu lavo, do lixo que eu tiro, do chão que eu varro, do meu quarto que eu arrumo. É por isso que a primeira não, né? Eu acho que é a segunda regra para a vida do Jordan Peterson é arrumar o quarto. A primeira é andar ereto com o peito aberto, né? Mas a segunda, se eu não me engano, é arrume o seu quarto antes de falar, de criticar o mundo. É por causa disso. A gente tem que ter essa dimensão do serviço, de ser útil, demonstrar o amor através do serviço, através da utilidade, através de sacrifícios reais. Quem não se sacrifica não ama. Então, se sacrifique. Decida mesmo quem são as pessoas que você vai dedicar o seu amor maior. Pode ser seu pai, sua mãe, sua namorada, seu namorado e sua avó que sempre te apoiou. Escolha lá 2, 3 nomes de pessoas para quem você vai se dedicar. A segunda coisa que o Dr. Viktor Frankl fala é se dedicar a um ideal elevado. Então olha só, tira essa coisa baixa do brasileiro de dentro de você, essa coisa de tudo fazer só se for pelo dinheiro. É o dinheirismo. Mata esse dinheirismo em você. Eu não estou dizendo que o dinheiro não é bom. O dinheiro é bom. Dinheiro é bom. Dinheiro é necessário. Mas você não pode agir só pelo dinheiro. Se for para agir só pelo dinheiro, ora, vira prostituta, vira traficante. Para que estudar para concurso? Ou se você não tem vontade de cometer crime, né? Então vira motorista de Uber, você vai ganhar dinheiro agora. Não estou dizendo que motorista de Uber é ruim, não. Pelo contrário, ser motorista de Uber é muito bom, ganha muito dinheiro. Mas perceba, qual é a tua finalidade? É ganhar dinheiro agora ou é construir uma vida sólida? Então, para mim, se você olha para estudar para concurso vestibular, se o teu olhar está voltado para isso, eu só consigo interpretar esse negócio de uma forma. E a forma é a seguinte: eu estudo para o concurso para vestibular porque eu estou querendo construir uma vida que seja grande, uma vida que seja símbolo de força, uma vida que inspire os outros.
Esse é um ideal nobre. E como é que eu vivo uma vida que inspira os outros? Eu não posso viver uma vida que inspira os outros só nos holofotes. Eu tenho que viver uma vida que inspira os outros no silêncio. Como assim? Entenda que a tua aprovação, ela só se conquista dia após dia. A aprovação você conquista hoje. Como, Matheus? Batendo as suas metas. Estudando de verdade. É aí que você conquista a aprovação. Você não conquista a aprovação enquanto você diz que, eu quero ser oficial do exército. Mas os seus dias são repletos de quê? São repletos de nada, de vazio. Você tem que fazer uma espécie de dieta espiritual. Isso é um exercício, tá? É um exercício. Faça esse exercício, você vai ver uma diferença muito grande na sua vida de estudos, na sua vida de relacionamentos, no seu relacionamento com as pessoas. Você vai ver uma diferença muito grande no seu relacionamento com Deus. Você vai ver uma diferença muito grande na forma como você olha para o mundo. Tudo vai mudar se você fizer esse exercício aqui. Todo dia, tire de 2 a 3 minutos para analisar o quanto do seu dia foi biológico e o quanto foi biográfico. Eu explico. Biológico é aquilo que você faz só porque deu vontade ou porque o seu corpo pediu. Então é o tempo que você passa procrastinando nas redes sociais, vendo sacanagem na internet, dormindo fora de hora, comendo e depois sofrendo as consequências do excesso de comida, né? Uma digestão exagerada. Isso é biológico. E o que é biográfico? Biográfico é aquilo que você faz para chegar mais perto da história que você quer contar com a sua vida. Se você hoje é jovem e está estudando para um concurso, para um vestibular, é óbvio que a história que você quer contar é uma história de quê? Uma história de superação, de sucesso, de alguém que tinha dificuldade e venceu, de alguém que não sabia o que fazer e aprendeu o que fazer, foi lá e fez, que se tornou mais forte no caminho. Não é essa história que você quer contar? Uma história de alguém que honrou o seu pai e a sua mãe e todos os esforços que eles fizeram por você. A história de alguém que amou tanto a sua namorada, o seu namorado, que se dedicou, conquistou uma boa posição social, conquistou uma boa renda e pôde se casar e formar uma família. Essa é a história que você quer contar, pô. Então o que você tá esperando, cara? O que você tá esperando? Você tem que começar a fazer uma espécie de dieta espiritual. Você tem que saber exatamente, dentro do seu dia, quanto do meu tempo no dia é dedicado a esse ideal que eu tô perseguindo e quanto do meu tempo é dedicado a outras coisas inúteis que me atrapalham. Você fica lá 2 horas vendo vídeo no TikTok depois do almoço. Depois dessas 2 horas, o teu cérebro tá arrasado. Teu cérebro tá todo bagunçado, um monte de estímulo vindo ali dentro, um monte de coisa ao mesmo tempo. Você não consegue se concentrar no que tá bem na sua frente. Você fica lesado, fica sem conseguir pensar direito. Isso é o quê? É vida de bicho, vida de boi, de cachorro. Vida de verme que rasteja pelo chão. Isso não é vida biográfica. Você não está contando nenhuma história com isso. O que você ganha, por exemplo, passando metade do seu dia jogando? Qual é o peso disso na tua história? No objetivo que você definiu para si, que é contar uma história de superação e de vitória através da aprovação no concurso, no vestibular. Qual é o peso disso? Nenhum. O tempo que você está botando no jogo é tempo que você está roubando de você mesmo. E muito mais. Tempo que você está roubando de você e de quem você ama. Por isso a importância do primeiro passo desse exercício, que é definir por quem que eu estou fazendo isso. Por quem? Que eu tenho que saber, eu estou prejudicando essa pessoa. Cada hora que eu passo no Instagram é uma hora que eu estou roubando do meu pai, que tem que trabalhar para poder botar comida dentro de casa porque eu não tenho dinheiro. Cada hora que eu passo aqui no TikTok é uma hora que eu tô roubando da minha mãe, que tem que ficar fazendo as tarefas domésticas todas sozinha, além de muitas vezes trabalhar, além de muitas vezes ter que cuidar dos meus irmãos, porque eu prefiro ficar aqui fazendo nada, né? Vivendo essa vidinha de bicho. Cada hora que eu tô aqui passando, vendo sacanagem na internet, é uma hora que eu tô roubando da minha futura esposa. É uma hora que eu tô roubando dos meus futuros filhos. Eu tô prejudicando eles desde já, porque eu tô me tornando um homem fraco, que não vai ser capaz de ser um líder, não vai ser capaz de fato guiar a minha família e de prover a ela aquilo que ela precisa. Você tem que ter essa consciência muito clara. A gente perdeu isso hoje em dia. A gente acha que o tempo já é dado, o tempo é uma coisa qualquer. Ah, sempre tem tempo, eu sou jovem. Para de botar isso na sua cabeça. Eu sou jovem, eu tenho tempo. Para com isso.
Para com isso. Você tem tempo pra quê? Pra ficar vivendo igual bicho? Você tem tempo pra viver uma vida de minhoca? Não. Ninguém deveria ter tempo nenhum pra isso. E atenção que eu vou falar aqui agora. Isso não tem a ver com o que você tem em termos de dinheiro, com as possibilidades materiais que você tem. Isso tem a ver com a postura existencial que você tem. Viver ou não como bicho tem a ver com o grau de intenção que você coloca. Até onde você está caminhando rumo a um ideal. É isso? Vida biológica ou vida biográfica? E no final do dia, você tem que fazer esse exercício. Antes de dormir, você tem que... escreve mesmo, pega um caderninho assim e escreve. Bota lá, vida biológica, 2 pontos. O que eu fiz hoje que foi só para minha vida biológica? O que foi só para perder tempo? Só para sobreviver? E o que foi para minha vida biográfica? O que eu fiz para contar essa história que eu quero contar? Para fazer com que a minha vida seja um símbolo vivo daquilo que eu acredito, daquilo que eu almejo. E o terceiro ponto é muitíssimo importante, é não ficar choramingando por causa das dores inevitáveis da vida. Não aceitar as dores inevitáveis da vida. O que são as dores inevitáveis da vida? É o calor. Vou dar um exemplo. Hoje fez um calor infernal aqui. Infernal. Muito quente. Foi muito quente mesmo. E eu gravei, dei aula, trabalhei normalmente. Mas não pense que eu nasci com isso, não. Eu era muito reclamão. Eu aprendi a parar de ser reclamão. Como? Aceitando esses sofrimentos inevitáveis e mais, entendendo a lógica do sacrifício. Nada na vida vem de graça. Não é possível trocar alguma coisa por nada. Você já deve ter percebido isso. A comida que você come é trocada pelo quê? Por dinheiro e por tempo para preparar. O banho que você toma, a água que vem, a conta de água, a conta de luz, para a luzinha estar acesa, e assim vai. Normalmente a gente mede isso em dinheiro. Mas tem uma outra coisa. Como é que eu ganho dinheiro? Eu ganho dinheiro através do meu tempo. E como é que eu uso o meu tempo? Eu só uso o meu tempo de forma produtiva quando eu tenho virtude. Quando eu tenho uma alma forte. Quando eu busco a excelência na minha vida. É só assim. Se não for assim, eu não tenho o necessário para trocar. Então você tem que entender a lógica do sacrifício, que é o seguinte: começar a fazer sacrifícios para ganhar força. Para se tornar uma pessoa que é capaz diante da realidade. E como é que você faz esses sacrifícios? É simples. Começa a cortar certos prazerezinhos que são só para te mimar. Eu recomendo que você escolha 3. Escolha 3 coisas que você vai começar a fazer sacrifícios dessas 3 coisas. Por exemplo, você toma café com açúcar, passa a tomar café sem açúcar. Ah, Matheus, mas eu não gosto. É, exatamente. É para isso, é isso. Por isso que é sacrifício. Ah, mas você adora tomar um banhozinho quente? Passa a tomar banho gelado. Você adora dormir no ar-condicionado? Durma sem. Você só senta em cadeira confortável? Sente uma cadeira dura. Tá entendendo? Escolha 3 coisas nas quais você pode começar a se sacrificar. Você todo dia toma Coca-Cola? Para de tomar refrigerante. Você todo dia come doce, come uma sobremesa depois do almoço? Pare de tomar sobremesa. Matheus, mas pra que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso para que diante das dores inevitáveis da vida você seja forte, você não seja uma criança chorona, mimada, reclamona. Quando você começa a fazer sacrifícios conscientes diante da vida, você fortalece a sua vontade. Você vai fazer porque você vai dizer assim: estou fazendo isso porque eu quero. Porque eu não sou escravo dessas coisas. Eu não sou escravo da Coca-Cola, eu não sou escravo da sobremesa, eu não sou escravo do banho quente, eu não sou escravo do açúcar. E se você fizer isso, vez ou outra você até pode tomar essas coisas. Mas você vai começar a perceber que a sua relação com essas coisas é, na verdade, mesmo uma relação de dependência. Não é que você faz isso porque você gosta, você faz porque você precisa. Porque você se caga de medo de tomar um banho gelado. Porque você se caga de medo de um café mais amargo. Porque você se caga de medo de não ter o agradinho depois do almoço. Porque você se caga de medo de comer alface na hora do almoço. E assim vai. Então você escolhe 3 coisas para começar a fazer um sacrifício consciente. Aí depois que essas 3 coisas, você já fez o sacrifício delas, e elas já se tornaram um hábito, você já nem sente mais como um sacrifício, já está fácil fazer, aí você escolhe mais 3, e assim vai. Isso vai fortalecendo você diante da vida. Isso vai fazendo com que você seja uma pessoa consistente, você tem uma história. E note, por que a maioria das pessoas não consegue estudar? Não é porque tem dificuldade de aprendizagem, não é nada disso. A maioria das pessoas não consegue estudar porque é mimada, porque não é maduro o suficiente.
Não aprendeu a se dedicar a nada. Não aprendeu a se sacrificar por nada. Então, se você não faz esse exercício de escolher sacrifícios e começar a fazê-los, você vai ser eternamente uma criança. A criança é muito bonitinha. A gente ama a criança. A criança nos dá amor, nos dá carinho, mas, no fundo, eu posso contar com uma criança? Não. A criança não sabe nem tomar banho sozinha. Ela precisa de ajuda para tudo. Até quando você vai ser uma criança que é um peso para os outros? Você quer aprender a gostar de estudar para o concurso, para o vestibular de verdade? Ótimo. Sabe como é que você faz isso? Amadurecendo. Se tornando uma pessoa mais forte, tendo uma personalidade mais forte, mais coisa, mais verdadeira, mais eu. Deixando de ser esse amálgama de personalidades artificiais da mídia, da rede social. Deixando de fazer o que todo mundo faz, de falar como todo mundo fala, e começando a perceber que a vida é séria. Não dá pra ficar de risadinha igual hiena andando em bando e rindo pra tudo que é canto, mostrando os dentes o tempo inteiro. Não dá. A vida é séria, tu tem que viver a sério. Você tem que olhar e perceber, eu tenho que passar nesse concurso por mim e pelos que eu amo, porque isso é um ideal de vida. Porque isso vai me fazer ser alguém mais forte, mais capaz de agir diante do mundo. É só isso que vai te fazer aprender a gostar de estudar de verdade. Não tem técnicazinha mágica, não tem técnica, não tem nada disso. Todas essas coisas elas podem funcionar por 5 minutos e depois vão parar de funcionar. Agora, tem uma coisa, isso sim vai te fazer aprender não só a gostar de estudar, mas vai fazer você aprender a passar mais rápido no concurso, no vestibular. Que é o quê? Saber estudar do jeito certo. Lembra que eu falei lá no início? Quando a gente sabe fazer alguma coisa que é prazeroso? Já passei mais de 30 minutos falando aqui e nem senti o tempo passando. Sabe por quê? Porque eu sei fazer isso aqui. Eu já tô há 5 anos gravando vídeo quase que numa frequência diária. Não tem como não ficar bom, tá entendendo? Não tem como não ficar bom, não tem como não adquirir uma certa consistência com a câmera, né? Eu já falo com a câmera como se a câmera fosse uma pessoa. E mais do que isso, eu tenho consciência do propósito que eu tô fazendo aqui. Quantas pessoas não me mandam mensagem todo dia, botam comentários aqui no YouTube falando do impacto que o meu trabalho está tendo na vida de estudos dela. E não só na vida de estudos, na vida espiritual, na vida amorosa, etc. Então, pô, eu sei que eu tô fazendo uma coisa que é importante aqui. Então, saber fazer, saber estudar do jeito certo, isso vai te ajudar. E se você tá no começo dessa jornada e tá errando muita besteira, venha estudar comigo na Forja do Estudante Aprovado, que é um treinamento que em 10 semanas vai percorrer 5 etapas com você, 2 semanas para cada etapa, vai percorrer 5 etapas com você, que vão te colocar no trilho certo, para que você estude bem e conquiste a aprovação mais rápido. O link vai estar aqui na descrição, você pode fazer a sua matrícula assim que você quiser. E mais do que isso, na Forja do Estudante Aprovado, todo mês tem uma aula também, tirando dúvidas, conversando sobre assuntos pertinentes aos estudos, à aprovação, organização de vida que leva a essa aprovação. Então eu gostaria mesmo que você fizesse sua matrícula na Forja do Estudante Aprovado e viesse estudar comigo, que isso vai fazer a diferença, para que você chegue a ser uma pessoa mais forte, para que você não seja uma pessoa chorona, para que você não seja uma pessoa que fica o tempo inteiro procurando dica, bizu na internet e nunca faz o que tem que ser feito, que é o seguinte: olha, domine o estudo, seja útil nisso, transforma o estudo num sacrifício, assim como outras coisas são sacrifícios, lavar uma louça, tirar o lixo do banheiro. E uma vez fazendo essas coisas bem, aí sim você pode dizer que você ama alguém. Aí sim você pode dizer que você é alguém no mundo, né? Você está fazendo alguma coisa de consistente no mundo. Repito, não dá mais para continuar a agir como criança, achar que as suas ações não têm consequências. Não fazer nada já é fazer alguma coisa, porque o tempo vai passar de um jeito ou de outro. E a escolha é sua. Você pode aprender a estudar bem comigo, adquirir a experiência de aprovação que eu tive ao treinar centenas de aprovados, 4 aprovados em primeiro lugar, eu mesmo fui aprovado em primeiro lugar. Você pode aprender comigo e passar por esse processo com muito mais maturidade, muito mais força, muito mais consciência, ou você pode ficar continuando se guiando por Instagram, por diquinha, por isso, aquilo, e no final das contas, daqui a 5 anos, você olhar para trás e dizer, poxa, podia ter feito muito melhor. Então, venha para a Forja do Estudante Aprovado, o link está aqui na descrição. Obrigado por ter assistido. Deixa um comentário aí para mim, façam perguntas nos comentários, reforço isso, façam perguntas nos comentários. As perguntas são muito importantes para eu ter conteúdo para gravar aqui para o canal, tá bom? Forte abraço, fica com Deus.